Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, o Yuri Alberto, até fiz um vídeo aqui recente, né, falando sobre como ele tem ajudado o time coletivamente, como ele tem melhorado nesse quesito, como ele tem sido um cara menos de área talvez, saindo mais da área, armando alguns jogos e perdendo alguns gols também, algumas enfiadas do Rodrigo Garro, do Romero, como né, ele tem esse quesito, ele desperdiça muitos gols, mas ainda assim estamos falando do artilheiro do Corinthians na temporada e isso é o mais importante. Ele tem 16 gols em 37 partidas, 16 gols, tá? Ele já superou o ano passado, quando em 60 e poucos jogos ele marcou 15 gols. Então o Yuri Alberto já superou a marca do ano passado, quando ele realmente não estava bem, mas assim, ele ainda é, e era ano passado, como é nessa temporada, o artilheiro do time. Ele ainda faz os gols e assim, a gente pode criticar ele pela perda de gols, eu realmente acho que ele precisa melhorar nesse quesito, mas preciso entender o contexto de um jogador que era pouco abastecido até pouco tempo atrás e que agora está melhorando. Porque a construção ofensiva do time melhorou também. E aí ele começa a receber mais oportunidades. E dentro dessa margem, ele perde gols, mas ainda assim é o principal artilheiro do time. Isso é pouco? Ele deveria ter mais? Também. O Pedro, por exemplo, tem 31 gols na temporada. Com uma outra mecânica, um time que realmente está numa outra fase. E estamos falando do Pedro, né? Que hoje está num nível acima. Enfim. O fato é, a temporada mais goleadora do Yuri Alberto foi em 2021, em que ele marcou 19 gols. Ele está a 3 gols de atingir essa marca. E numa margem aí de, enfim, ele disputou mais de 60 jogos também nessa temporada de 2021, em que ele marcou 19 gols. Pois bem, agora ele não chegou nem a 40 partidas e já tem 16. Eu acredito que o Yuri, se a confiança voltar e o Corinthians conseguir ir longe nas competições, ele pode ser decisivo, como ele foi quando ele chegou no segundo semestre de 2022, levando inclusive o Corinthians até a final da Copa do Brasil, fazendo gols bem importantes contra o Fluminense, contra o Flamengo, enfim. O Yuri Alberto, que ainda gera controvérsias e polêmicas por parte da Fiel. Falando nisso, a gente precisa falar do árbitro que foi definido pela CBF para apitar esse jogo de ida na Neoquímica Arena entre Corinthians e Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A arbitragem vai ser uma questão. Qualquer árbitro que fosse escolhido geraria reclamação de parte a parte, ou do Corinthians ou do Grêmio. Estaria pressionado, mas como houve uma gritaria muito grande por parte do Grêmio, e está aqui um gremista falando que de alguma forma com razão, mas eu sei que tem gente achando que o Grêmio exagerou e tudo mais, enfim, esse discurso, esse condicionamento sempre existiu. E era fato que a CBF não iria cometer o mesmo erro, que para mim foi o principal do jogo entre as duas equipes no Brasileirão, que foi de colocar um árbitro inexperiente. A gente está falando de uma Copa do Brasil, de um jogo decisivo, em que você não pode simplesmente deixar o jogo a Deus dará. Então, Marcelo de Lima Henrique foi o escolhido. Cara, o Marcelo de Lima Henrique é o árbitro mais experiente do quadro, que tem lá, obviamente, seus erros, suas polêmicas. Tem 52 anos, já foi FIFA, hoje ele ocupa um cargo que é um outro quadro que a CBF destinou para os árbitros especiais. Eles não diminuem tanto a taxa, né? Porque o FIFA ganha uma taxa superior a todos. Quando ele deixa o escudo FIFA, ele deixa de ganhar aqueles 50% a mais. Mas o especial, que são os árbitros mais experientes, rodados e que recebem mais ou menos como uma homenagem, né, até o encerramento da carreira, eles estão nesse quadro mais especial. O Marcelo segue apitando porque antigamente existia um impeditivo de que o cara só podia apitar até 45 anos. Hoje não mais, especialmente na Liga Brasileira, aqui, Sul-Americana, você consegue apitar até um pouco mais longe. E enquanto o cara tiver físico, né, o Carlos Simon sempre fala isso, né, pô, eu com 45 estava no meu auge físico e técnico e tive que parar, porque naquela época tinha esse impeditivo. Hoje tem uma regulamentação aí que deixa com que os caras avancem um pouco mais na carreira. Ele já não é mais um mesmo garoto, ele é sargento, fuzileiro naval, professor de educação física, mas assim, cara, dos árbitros recentes do Brasil, tem uma nova geração chegando, tem alguns que eu considero que são interessantes, mas
Qualquer um que eu citar aqui, você vai lembrar aí de algum erro, de algum equívoco, ou vai achar que é ruim, porque a arbitragem vive uma fase tão ruim realmente. E dos mais experientes, cara, e aí a gente pode citar o próprio Bruno Arleu, que apitou Corinthians e Galo, o Braulio da Silva Machado, Anderson Daronco, todos esses aí, eles têm problemas. O Marcelo talvez é o que tenha menos problemas. Mas vamos lá, tem um negocinho aí nos bastidores já fervendo, com a torcida já espalhando, que o Renato Gaúcho teria dado um presente. Aliás, que os dois teriam trocado presentes. O Marcelo de Lima Henrique é do Rio de Janeiro. Tem gente que diz que ele torce para A ou B. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, que vazou uma foto dele com a camisa de um time tal, depois se descobriu que era montagem. Os caras, né, fazem de tudo, né? Estão muitos clássicos no Rio de Janeiro, então a torcida pegava muito no pé dele por lá. Enfim, mas que o Renato Gaúcho e o Marcelo de Lima Henrique acabaram trocando mimos. O Renato é um cara que, apesar dele reclamar bastante da arbitragem e aparecer nas coletivas que ele reclama muito, ele é um cara que todo jogo ele vai lá cumprimentar os árbitros. Às vezes ele reclama, às vezes ele conversa, às vezes ele tira uma onda e tal. E ele gosta de... E ele falou até isso na última entrevista, para quem ouviu. Ou para quem não ouviu. Ele gosta de exaltar a arbitragem porque ele acha que isso faz bem ao futebol brasileiro e tudo mais. Não deixa de fazer a reclamação dele. Ele falou que o incômodo dele é com o VAR, que os caras não sabem operar a ferramenta. Mas que os árbitros ele tem o maior respeito e tal, ele sempre fala isso. E aí... O Marcelo de Lima Henrique, quando ele apitou o seu jogo 1000, isso aconteceu no ano passado, o Renato ofereceu ao árbitro uma camisa do Grêmio, Edo Soares, autografada pelos dois, né, pelo Renato e pelo Soares, e o Marcelo, em troca, deu um par de cartões. O Renato publicou isso na sua rede social na época e, enfim, está sendo recuperado agora por torcedores como se fosse uma questão, né? Que árbitro, né, que tenha trocado presentes com o técnico do Grêmio tenha sido um problema. Eu tenho retrospecto aqui do Marcelo, inclusive, em jogos do Grêmio, do Corinthians e entre Corinthians e Grêmio, para a gente ter uma ideia aqui. Eu acho que não significa muita coisa, né? Porque eu acho que, assim, ele vai entrar pressionado de todo jeito. Qualquer decisão que ele tomar vai ter reclamação de ter, sabe, beneficiado, priorizado, condicionado. Não tem. Ele já está condenado. Marcelo de Lima Henrique já entrou nesse jogo condenado. Enfim, segundo o Transfer Market, ele já apitou 46 partidas do Grêmio ao longo da carreira, 24 vitórias do Grêmio, 13 empates e 9 derrotas. Ele tem um aproveitamento bom, apitando, o Grêmio tem um aproveitamento bom, né, melhor dizendo, com o Marcelo de Lima Henrique apitando. Mas também tem alguns jogos decisivos, como por exemplo, o Grêmio perdeu o título para o Palmeiras no jogo de ida em Porto Alegre, o Grêmio perdeu por 1-0, ele estava apitando, tá? Final da Copa do Brasil. Do Corinthians, ele apitou 31 jogos do Corinthians, 12 vitórias do Corinthians, 11 empates e 8 derrotas. Também o Corinthians tem mais vitórias do que empates e derrotas com o Marcelo apitando, tá? Corinthians e Grêmio. Ele apitou 2 jogos, ambos pelo Campeonato Brasileiro. A primeira partida, uma vitória do Timão por 3-1 pelo Brasileirão de 2012 e o segundo duelo, um empate em 0-0 em 2019. Foi isso. Ele apitou 2 jogos pelo Brasileirão, entre Corinthians e Grêmio, só, e uma vitória do Corinthians e um empate. Então, assim, gente, eu acho isso realmente... pouco importa, assim, sabe? Eu não vejo muita influência, interferência. Ainda mais um árbitro de 52 anos, o cara já apita, sei lá, mais de 30 anos na Série A. Acho que não vai fazer diferença. Mas tudo torna-se uma questão. Tudo torna-se um ingrediente a mais que vai ser levado, porque qualquer erro que ele cometer a favor do Grêmio ou contra o Corinthians no jogo, isso aqui vai infernizar a vida dele e vai servir como um combustível até de reclamação, de dirigente, aquela coisa toda. Não sei até se por conta disso a CBF não vai rever essa escala. Não duvidaria se isso acontecesse. E aí, vocês acham que interfere? Vocês gostaram da escala? E aí, fiel, tudo bem? Meus amigos, nosso time apresentou uma proposta de 8 milhões aí, aproximadamente 45 milhões de reais aí para contratar o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Atualmente aí ele tá jogando no Catar, né, no time do Al Sadd, tá?
A condição aí de pagamento oferecida pelo Timão não agradou o clube aí do Catar. Mesmo com dificuldades financeiras, o Timão não desiste das negociações e continua insistindo na contratação do jogador de 23 anos. O valor proposto aí pelo Corinthians é de 4 milhões a menos que o Al Sadd desembolsou para contratar o Gonzalo no ano passado. Além disso aí, fiel, o clube do Catar aí não ficou satisfeito com as condições de pagamento oferecidas. O Corinthians tenta parcelar o valor devido ao fluxo de caixa, apesar de ter fechado um novo contrato aí de patrocínio Master recentemente. Uma das prioridades do Timão aí é o Gonzalo e colocou como uma das prioridades para essa janela de transferências que ficará aberta até o dia 2 de setembro. Mesmo aí, fiel, com a oferta inicial recusada, as conversas seguem em andamento. E a diretoria do Corinthians busca convencer o Al Sadd a aceitar os termos propostos, tá? Quem é que é o Gonzalo? O Gonzalo, para quem não sabe aí, ele foi revelado pelo Independiente del Valle da Argentina e passou por importantes clubes europeus como o Sporting, o Valladolid da Espanha, antes de ser transferido para o Al Sadd. O atacante tem apenas 23 anos e foi titular da Copa do Mundo do Catar, mas ele ficou de fora aí da última Copa América, tá? A expectativa é grande, né, fiel? A chegada de um jogador com a qualidade aí do Plata poderia trazer uma nova dinâmica aí ao atacante do Timão, além de fortalecer o elenco para a temporada. Resta agora aguardar aí, né, fiel, os próximos capítulos dessa negociação e torcer para que ambos os times cheguem a um acordo final, tá bom? Então é isso. Se você curte o nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, deixe seu comentário aí. Um forte abraço a todos e até o próximo.